é bolinha. Existe essa vida inteligente fora de São Paulo, fora do eixo Rio-São Paulo, mas eu estou falando principalmente de São Paulo. Mesmo com toda essa influência hegemônica, se você pegar a teoria do populismo, do Verfort, ela deu uma explicação simples, fácil e de boa aceitação para a direita e para a esquerda. Ela só falou o seguinte, olha, de 30 a 64, tudo era populismo, os sindicatos eram controlados por um caudilho. Em 64 veio um colapso do populismo, quase que agradecem o golpe de 64. Tem horas daquele ensaio do Verfort, parece que ele está agradecendo que houve um colapso, e o colapso foi com o golpe. Né? E aí limpou-se o Brasil daquele marxismo, daquele PCB, daquela aliança espúria de classes. Né? E aí trouxe a possibilidade de uma nova autonomia do movimento operário, etc. e tal. E depois nós vimos os governos Lula e Dilma fazendo o tipo de pacto de classes que daria vergonha, né? Daria vergonha, que é brincadeira de criança, perto do pacto de classes que o PCB propunha no pré-64. E a gente tem que encher a boca para falar isso hoje. Porque é de um desconhecimento brutal. Quem votou no Brizola, como eu, em 89, no ABC Paulista, berço da candidatura a Lula, deve saber o que eu estou falando. Nós somos perseguidos como se nós fôssemos piores que a direita. Se a gente tivesse votado no Guilherme Afife Domingos, em 89, que era candidato ali, ou no Collor, nós não seríamos tão inimigos da classe operária do ABC, nós, brizolistas do ABC, que tínhamos uma leitura não brizolista, mas do Brasil real, do Brasil do João Goulart, do Arraes, do Valdir Pires, dos mais fraquinhos também, né? O Itamar Franco, em Minas, já era mais fraquinho, mas era desse grupo de políticos do Brasil real. Né? Nós que tínhamos uma leitura contra a teoria do populismo, né? Éramos tratados como pessoas de quinta categoria, brizolistas, caudilistas, enganadores da classe operária, de fazer pacto com a classe dominante, que depois deixou, né? Realmente como brincadeira de criança qualquer tipo de fala de pacto de classes do pré-64, com essa forma espúria, que era o termo que o populismo usava, que os governos Lula e Dilma fizeram, e que se a gente aqui, como esquerda, não tiver a coragem de fazer a crítica ao governo Lula e Dilma à esquerda, como nós estamos fazendo, a gente não sai desse imbróglio, a gente acredita de novo em 2018 que ele é a alternativa, e a gente se enrola de novo e vai ter que esperar outra vez um momento como esse sair na história. Então, que bom poder, de um jeito aliviado, dizer, né, o que é esse Brasil do pré-64 e não ter que ouvir, né, de uma historiografia que está em todos os livros didáticos no Brasil pela sua vitória homogênica, né, que o Brizola era o único cara em 89 que, ainda retomando uma leitura do Brasil do pré-64 e fazendo uma análise fina da ditadura, ele era o único que dizia como cortar as 4, né, patas da posição imperialista no Brasil em 89. No programa do Lula não tinha isso. O único que... E de quem que a Globo tinha mais medo que vencesse? E articulou para não ir para o segundo turno? O Brizola. Né? Quer dizer, ou a gente é cego, né? Ou a gente dá uma bridinha dos olhos e tenta entender o que é esse país, o que a maior empresa formada na ditadura militar fez com a candidatura do Brizola em 89. Isso não é brizolismo, isso é leitura de realidade. É dado objetivo de realidade. Eu tenho esses números até hoje, eu dou em quase todas as minhas aulas. Eu posso estar dando aula de chinês, mas eu vou falar como é que foi a eleição de 89 e os números que a Globo maquiou para o Brizola não ir para o segundo turno. Naquele momento, nossa última chance de ainda quebrar alguma perna do imperialismo no Brasil, não estava com o Lula, não estava com o Roberto Freire, não estava com o Covas, estava com o Brizola. E foi uma grande estupidez da esquerda estas 4 candidaturas não se unirem em torno do Brizola. E o Brizola, humildemente, foi falar com o Lula. E o Lula, que ele chamou a partir dali de sapo barbudo, né? Me recebeu como se fosse um imperador, o Brizola reclamando na entrevista, né? Com razão. Ao invés de me receber como o cara que vinha de longe, como ele dizia,
E assim, o Brizola presidente, o Lula vice, um governo que compunha ali com Roberto Freire daquela época, e o Covas, aquelas 4 candidaturas, somos votos da eleição de 89, e somos votos da direita, soma Collor e o restante. Eles ganhavam. Ganhavam no primeiro turno. E nós não tínhamos sido entregues a isso que a gente foi entregue a partir do governo Collor. Foi a nossa última chance ali. Agora só essa, de total, né, desespero em relação a todas as possibilidades que o petismo e o lulismo fizeram agora, a gente vê que não levam a lugar nenhum. E que é muito pior do que a crítica que eles faziam ao PCB no pré-64. É uma questão de honestidade teórica, eu acho, da nossa parte, de honestidade histórica, né?